O Amagoa surgiu em 22 de agosto de 2000, como um grupo de teatro, que através de oficinas veio atraindo jovens para ingressar na arte de encenar. Valdemir Nunes, seu primeiro diretor e um dos fundadores do grupo, expandiu os trabalhos com participações do grupo em diversos projetos e festivais importantes para o estado do Rio Grande do Norte. Em 2004, Max Kennedy, filho de Valdemir Nunes e um dos fundadores do grupo, assumiu o grupo, dirigindo seu primeiro espetáculo em 2004. Daí então o grupo só veio a crescer, com novos espetáculos e novos artistas. Até os dias de hoje, somam-se mais de 300 jovens que já passaram pelo grupo, entre amadores e veteranos, possibilitando aos jovens macauenses mostrarem suas habilidades na mágica arte da representação. Atualmente, o grupo conta com cerca de 25 artistas de teatro e dança, que se encontram semanalmente para ensaios e treinamentos. A Ciamagoa, ela surge em meados de 2000. Um pouquinho antes disso, nós já tínhamos um grupo formado de teatro, que chamava Grupo Chama Maré, que era um grupo de alunos que pertencia à oficina de teatro da Ação Cultural, da Prefeitura de Macau. E aí dentro do projeto de intervenção cultural, que tinha em Macau, que era o 100 dias de cultura, eu não me lembro bem nessa época, em 98, mais ou menos, eu tinha 8 anos, para 9 anos. E a gente monta um roteiro que eu tenho até hoje guardado, que é fazendo alusão à Semana do Folclore. Esse período era mais ou menos em agosto, né? E no dia 22 de agosto, a comemoraria do Folclore. E a gente, nessa Semana do Folclore, a partir da programação da intervenção cultural, onde tinha um cortejo que saía no centro da cidade, e a gente parava em alguns pontos e apresentava esse cordel de autoria de Márcio Maia. Então, esse grupo chama Maré, na verdade, é um grupo de alunos. E a gente colocou esse nome da oficina de teatro, que era ministrada por Valdemir Nunes, que na época também já fazia parte da ação cultural e que depois se tornou assessor cultural do município. E aí é quando, posteriormente, em 2000, nós recebemos, em meados de 2000, nós recebemos Rivaldino Santos, que é um teatrólogo, um diretor de teatro, e que apesar de ser sergipano, estava em Natal, residia em Natal nesse período. Um diretor de teatro, né? Ele veio apresentar o espetáculo, um espetáculo de teatro de rua, e nos favoreceu bastante, porque em troca da vida desse espetáculo, a gente teve a felicidade de ter ele como oficineiro da nossa companhia. E foi muito bom porque surgiu vários espetáculos e surgiu também um teatro popular, né? Que era justamente a forma dessa oficina. E aí a gente expande essa oficina e aí começa a receber alguns outros alunos, até maiores. Então, eu lembro quando o Rivaldino chegou, nosso grupo de criança só tinha eu e Rães, com 10 anos, 11 anos, e o restante era 17, 18 anos, por ali. Então, o Rivaldino ele vira a chave para a gente. Ele traz uma prática de teatro que até então nós não havíamos conhecido ainda, né? Então ele traz vários jogos teatrais, traz cantigas populares, tem uma forma de dirigir muito diferente do que estávamos acostumados. Nesse período a gente estava montando a Herança do Tio Barnabé, de Márcio Maia também, e ele assiste o ensaio e aí a partir dali ele assume essa direção e transforma esse espetáculo em outra coisa. A partir de dinâmicas e jogos teatrais, a gente montou algumas esquetes nessas oficinas. Então ele pega essas esquetes e transforma também num espetáculo, faz uma sequência e a gente dá o nome de Causos e Brincadeiras. E aí a gente apresenta na intervenção cultural esses espetáculos e é um sucesso assim. Então é a partir dali que eu particularmente conheço um teatro que agora ele entra e faz parte de mim, né? Apesar de eu ter crescido nesse meio por causa do meu pai, Valdemir Nunes, então eu sempre ouvi na oficina de teatro, sempre participei, só que é nesse período que eu penso assim, não, eu preciso crescer nisso aqui. E aí, junto com os outros jovens, a gente senta, depois que Rivaldino volta para a sua cidade, a gente senta e faz uma reunião. Não, vamos agora
organizar isso aqui, vamos dar um novo nome, vamos ser um novo grupo, vamos montar novas coisas, e a gente está super empolgado com essa prática de teatro que foi desenvolvida. E aí é quando surge o nome Amagoa, nessa reunião, dada por Seição como sugestão, a gente teve algumas sugestões de nome, e a Seição vem com o nome Amagoa, e por votação a gente escolhe esse nome, que significa, na verdade, é uma alusão ao nome Macau, né? Amagoa vem, na nossa bandeira, por exemplo, tem o Amangão, o Amangaô, algumas pronúncias diferentes, e que é uma alusão ao nome da palavra Macau de origem chinesa, né? Que significa Porto de Ama, abrigo de Ama, que a Ama é a deusa dos navegantes, né? Então, como a gente vive nessa cidade de navegantes, como aqui é um porto de Ama, então a gente surge com esse nome, como a gente sempre gosta de fazer ao longo da nossa história, de carregar o nome de Macau. Foi um começo bem difícil, até que o grupo quase acaba. E aí passamos alguns anos assim, nesses altos e baixos, insistindo, desistindo, insistindo e desistindo. Então, é mais ou menos em 2004, aí 4 anos depois do surgimento do grupo, que eu insisto mesmo para valer, converso com o meu pai na época e digo, olha, agora eu vou assumir isso aí. Eu vou assumir como sendo meu e vou iniciar um novo grupo. Então o grupo agora estava praticamente zero e eu começo agora a chamar os amigos de escola, pegar uma bicicleta que eu tinha aí de porta em porta, convidando, vamos fazer teatro, eu fazia convites no computador, imprimia, cortava e aí eu entregava. Chegava na semana, dava 2 pessoas, 3 pessoas. E aí é quando eu vou insistindo e aí se forma um novo grupo, dos remanescentes, ficando apenas eu, Hans e Laura. E aí é quando eu assumo a direção do grupo e monto a minha primeira direção em 2004, com 14 anos de idade, que é a peça O Casamento no Convém, de autoria de Valdemir Nunes. Então eu faço uma adaptação desse espetáculo e monto, e a gente estreia no Teatro Ianto de Almeida na época. E aí é um passo muito importante, aqui é uma terceira fase já do grupo, onde a gente começa agora a uma nova direção, né? Que mesmo com 14 anos de idade, mas assim, na verdade tem muito a ver com minha trajetória, né? Eu cresci no meio, cresci tendo aulas com o Subadro, com o Theo Maia, com o Valdemir Nunes e agora com o Rivaldino. Sempre que tinha professores de teatro em programações da cultura em Macau, no Ianto ou na Casa de Cultura Popular, eu sempre participei, eu sempre busquei absorver. Então, com 14 anos ali, o que eu fiz foi reproduzir aquilo que eu estava acostumado a fazer desde a minha infância. Aí de lá para cá, eu estou até hoje na direção. Em 2004, quer dizer, veja, 20 anos, 20 anos depois, estou aqui ainda como diretor da CIA Amagoa. Nossa, falar de 24 anos de história não é fácil. Passou um flash na mente. Mas eu dividiria minha história com a Amagoa em algumas partes. Eu comecei a fazer teatro em meados de 2000, a gente começou as aulas ainda com Valdemir Nunes, e eram 3 peças de teatro, Noite do Milagre e O Sonho de um Palhaço, que eu participei da Noite do Milagre, que eu fazia um padre, né, eu lembro perfeitamente, e participei do Sonho de um Palhaço, que eu fazia o Coelho, que tinha Max também, e era, nossa, foi uma das peças muito rodada. Mas eu entrei particularmente no teatro, começando logo do início, porque eu era um jovem muito ativo, e na escola eu bagunçava muito, e minha mãe, passei por um tratamento com um psicólogo que ele disse, Rosa, seu filho ele é muito ansioso, ele precisa de coisas para extravasar. E aí eu fui lá na Secretaria de Cultura e tinha aula de desenho, eu fiz aula de desenho, fiz aula de pintura, fiz aula de violão, de teclado, eu fiz tudo, até a própria aula de dança, mas quando eu fiz aula de teatro, parece que minha cabeça, minha mente se abriu, eu disse, nossa, é aqui. E aí a gente, desde o início lá, a gente fazendo essas peças, foi quando a gente teve a ideia de fundar o Amagoa. Já tinha um grupo grande de pessoas, de toda essa história que foi passando, eu me distanciei por muita coisa, né? O escoteiro, minha vida pessoal e Max sempre ali, mas eu sempre nas idas e vindas, e eu costumo dizer, Max, precisou de mim, tô lá. E assim foi, né? Valdemir, uma história que eu tenho com ele, com o Max, que não é mais assim uma amizade, né? O teatro me deu uma família de verdade.
Costumo dizer que Valdemir é meu pai na cultura, Max é meu irmão da vida, né? Tudo que a gente já passou. E o Amagoa começou assim, essa história foi muita coisa passando. Eu tinha catalogado algumas peças que já não tenho mais. Foi muita coisa que a gente apresentou, muita história boa, de verdade. O Amagoa foi assim, um divisor de águas na minha vida. A companhia Amagoa entrou na minha vida, né? E eu entrei na vida, vamos dizer assim, da companhia Amagoa, porque eu apresentei a minha peça teatral A Herança do Tio Barnabé. Ela foi apresentada no final da terceira intervenção cultural, né? E eu tive o prazer, a honra de ter a minha estreia dentro do teatro, enquanto autor, justamente na terceira edição, no encerramento dessa terceira edição, com pessoas integrantes, né, que já faziam teatro, estudavam teatro, faziam encenações de peças, até do amigo Valdemir também. Valdemir viu o meu texto, gostou e disse, vamos apresentar. Esse grupo de atores, posteriormente, vieram formar a companhia Amagoa de teatro, né? E foi assim que se deu esse enlace, né? Posteriormente, nós tivemos outras montagens, né? Não só da peça, né? Dessa minha peça teatral, essa comédia, A Herança do Tio Barnabé, como de outras, né? Então, para mim é uma satisfação muito grande, né? Ver esse trabalho que eu conheço já antes dele ser oficialmente formado, ver esse trabalho ter essa continuidade até os dias de hoje, né? Ter esse respaldo, ter esse nome, né? Eu já era da área da cultura, fazia teatro e dança. Teatro na igreja e dança por diama, enfim, outras coisas. Devido a isso, recebi o convite de Valdemir a fazer parte da Paixão de Cristo, na sua primeira edição, logo no papel de Jesus. Aceitei o convite, fiz a Paixão de Cristo, com isso conheci Max, recebi o convite para entrar no Amagoa. A princípio, eu não aceitei, até porque minha área não era o teatro, era a dança. Depois desse convite, recebi um convite para trabalhar, fazer um trabalho na Amagoa, na área de dança, a convite da minha amiga Aline. E isso a gente entrou nesse projeto. Participamos, foi efetivado, deu tudo certo. E novamente recebi o convite de Max para entrar na Amagoa. Dessa vez não teve como recusar, aceitei. E de lá para cá, tivemos vários outros momentos importantes dentro da Amagoa. Meu primeiro contato com a companhia Amagoa foi, inclusive, através de um pedido de um amigo para que eu entrasse na companhia, que eu era muito gaiato e com certeza na companhia Amagoa eu ia, enfim, despontar mais isso, né? E eu já tinha um conhecimento com o Max, então eu entrei lá no ano de 2009, foi quando eu entrei na companhia Amagoa. É isso. Daí então eu fiz a minha primeira peça, que foi A Herança do Tio Barnabé, texto de Márcio Maia, direção de Max, e o meu primeiro personagem foi o Inho Tontonho, né? Uma barriga falsa e todo, personagem bem hilário mesmo. Foi a partir daí que eu comecei de fato a trabalhar teatro, né? Estou até hoje na companhia Amagoa. Eu sempre fui o macaquento da sala, na sala de aula, e minha amiga Ana Carla ficava insistindo, né, que como ela tinha um namorado, que hoje é marido, né, Max Kennedy, homem, você tem que fazer teatro com o Max, não sei o que, eu quero lá negócio de teatro, não gostava de teatro, até que um grande amigo meu, Júnior, entrou na cultura, começou a trabalhar na cultura, que na cultura é onde tinha a escola de artes, né? E eu comecei a ir com ele. Homem, vamos fazer teatro? Homem, vamos. Aí inventei de fazer. E estou até hoje. Aí comecei a fazer aulas com ele, com ele, até que Max me chamou para Amagoa, né, que já era uma aula, né, com os veteranos, já era uma galera já que estava fazendo teatro há bastante tempo. Aí já entrei no mês, no outro já foi uma pedrada já, que já era o papel que eu recebi, né, que era de Julieta, do espetáculo Romeu e Julieta. Já entrei já com esse peso, literalmente, com esse peso de fazer
esse espetáculo, né? Então fiz, gostei, estou aí até hoje, né? E isso em 2012, né? E aí o Amagoa vira uma super companhia. É quando a gente tira o nome grupo, Teatro Amagoa, e coloca a CIA Amagoa. Por quê? A gente começa a desenvolver também a prática de dança. Então, através de uma amiga, a Aline, que também participava da oficina de dança na época da Ação Cultural, e aí eu convido ela para montar um espetáculo comigo, que é a verdadeira história de Cinderela, que é o primeiro espetáculo que a gente coloca a dança. Então ela faz as coreografias do espetáculo e eu entro com a direção de teatro, e aí a gente começa a desenvolver essa prática de dança e forma o grupo de dança Amagoa dentro da CIA. Então agora a gente já começa com 2 práticas. Depois nós tivemos uma segunda professora de dança na CIA Amagoa, que foi a Rose Santos, que era professora de dança na Escola de Artes da Prefeitura, e depois a gente faz um convite para que ela comece a desenvolver também práticas de dança no Amagoa, e depois que ela aceita esse convite, cresce assim absurdamente a nossa prática de dança através de Rose Santos. E por fim agora a Jaine Vilela, né, que também era aluna de Rose na época, e depois se ausenta do grupo, e aí em 2021 eu faço esse convite para ela desenvolver essa prática de dança no Amagoa, e está aí até hoje, também com espetáculos importantes para a gente e grandiosos, assim, com a nova pegada de dança também. Bom, eu iniciei na dança, a convite da minha primeira professora, Rose Santos. Sou muito grata a ela hoje por ter me ensinado e ter despertado em mim esse amor pela dança. Em meados de 2012, pelo movimento salineiro da Escola de Artes. Depois eu entrei na CIA, nesse período passei mais ou menos 2, 3 anos. Me ausentei e passei por outros grupos, o movimento, outros aqui local da cidade. E até então voltei, a convite do Max Kennedy, em 2021, como coreógrafa. De início, eu resisti um pouco mais, graças a Deus hoje está dando tudo certo. Em 2022, eu concorri aos melhores do ano, como melhor bailarina e melhor coreógrafa. Deu certo. E desde então estou pela CIA ainda. Através da CIA, eu coreografei vários espetáculos, como Florescer, Fragmentos, e ganhei mais visibilidade e reconhecimento pelo meu trabalho, como a Paixão de Cristo, a Escola de Artes também, pela Fundação de Cultura, e entre outros trabalhos, entre outros projetos pessoais também. E através da CIA, que para mim foi uma grande conquista, foi como eu conquistei o meu DRT como coreógrafa. Isso para mim foi uma conquista muito grande. O momento que marcou muito da CIA foi, para mim, foi quando a CIA Amagoa começou a fazer a parceria com o CEMOP. E para mim um dos melhores momentos, o maior espetáculo de todos os tempos da CIA Amagoa. Na primeira edição da Paixão de Cristo, em 2007. Eu me lembro que quando o Valdemir me chamou e disse: Márcio, eu estou pensando, vamos montar, né, fazer esse projeto aí de apresentar a Paixão de Cristo. Nós aqui com os nossos atores. Eu confesso que eu pensei, puxa, será se vai dar certo, será se não vai? E lá, eu me lembro, eu nunca me esqueci dessa cena. Eu estava lá, a gente estava lá se trocando, colocando as vestimentas, tudo. O Valdemir ia sair para fazer a apresentação ao público, né, fazer o falatório, só dizer que ia começar, dentro de alguns instantes ia começar. E quando ele ia saindo, eu chamei ele e disse: Valdemir, nós estamos, nesse exato momento, fazendo a história. Eu nunca me esqueci disso. Foi justamente a Paixão de Cristo. Eu fiz o papel de Jesus por 5 anos. E o 5º ano foi um ano que a gente, quando sentou no projeto, já foi decidido que aquele seria o meu último ano. Marcou por esse fato. Mas eu tenho muitos momentos marcantes quando nós começamos a Paixão de Cristo, que eu estava lá na primeira edição da Paixão de Cristo, a gente levando as coisas de casa para montar o estúdio, e ali foi um momento marcante que eu disse: nossa, também quando a gente fez a Lanterna dos Afogados, que foi uma peça assim extraordinária que Max dirigiu, e eu estava no camarim vendo aquela multidão e eu olhava assim para Max empolgado ali fazendo a maquiagem na galera. Meu Deus, onde é que a gente chegou, né?
tudo que a gente passou. Um dos momentos que eu literalmente me emocionei e eu lembro assim com emoção mesmo, foi quando eu comecei a fazer o papel de Jesus Cristo na Paixão de Cristo e na última cena, na Ascensão de Cristo. Tivemos a brilhante ideia de eu subir lá em cima da caixa d'água da UFRN, né? E tem uma escada, tudo é bem alto mesmo, e não tinha tido um ensaio assim. Teve, vamos pegar um cinto de proteção, você vai botando nos degraus, vai subindo, e na hora lá o vucu-vucu, e eu subi lá. Quando eu subi, que eu abri os braços lá e vi o público olhando assim, ali foi tenho certeza, foi um dos momentos que eu não vou esquecer jamais, né? Pela dificuldade também, né? Por tudo que a gente já vinha vivendo, foi um momento marcante para mim. É um momento marcante que eu não vou esquecer, não. Foi o espetáculo A Guerra da Coreia, né? Aquele momento do espetáculo, onde eu fiz no espetáculo eu fiz o papel de um bêbado, e ali foi praticamente o auge, né? E subiu e de meu amigo, é aqui, não tem para onde não. Esse papel. Um dos momentos que mais me marcaram na dança foi 2023, ano passado, quando eu estava lesionada. Lesionei as duas pernas e lesionei 2 dias antes da apresentação. E esse momento me marcou porque o meu grupo até então, eu iniciei com elas adolescentes e já faz em torno de 6 anos. E elas, no decorrer desse tempo, elas foram, eu costumo dizer que elas foram desabrochando, lindamente inclusive. E eu me vi apresentando debilitada. E em alguns momentos das coreografias, elas estavam ali e elas faziam algumas coisas que era para mim fazer. Por mais que eu não pedisse para elas fazerem, elas simplesmente, a gente se olhava, eu fazia alguma coisa mais simples e elas iam tocando o barco. E isso para mim me marcou muito, porque foi um momento que eu realmente precisava e vi que elas amadureceram de uma forma que... eu me emociono, eu confesso. Mas eu tenho muito orgulho do meu grupo hoje, das minhas meninas. Elas me orgulham bastante mesmo. O momento mais marcante para mim não foi uma peça em si, porque eu não consigo diferenciar assim, esse momento foi mais marcante do que esse. Eu vivi muitos momentos bons com espetáculos, eu presenciei momentos mágicos assim, de importância ímpar, me emocionei diversas vezes, em diversas situações. Então, por isso eu não consigo colocar um acima do outro. Para mim, todos eles tiveram a sua importância. Mas eu considero, para mim, um momento muito marcante, quando numa dessas oficinas de teatro com criança, uma delas chega para mim depois e diz assim: professor, eu quero lhe agradecer pelo senhor ter me apresentado ao teatro, porque eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, e hoje eu sei o que eu quero fazer, eu quero ser ator, eu quero fazer teatro. Então isso me marca, porque eu me vi naquele garoto e também ali eu percebi a potência e a importância que o teatro tem na construção de uma melhor sociedade, né? Se amagoa, família. Família. É a minha segunda família. A família. É como se fosse a segunda família. Minha segunda família. A Semagoa, para mim, ela é família. Não tem como dizer que ela é outra coisa. Acho que não tem outra palavra que eu possa expressar. Porque família, a gente tem encontros, desencontros, brigas, amores, união, companheirismo. Tudo que a gente tem na família, tem aqui no Amagoa. E eu passei por isso e pretendo passar. Porque o tempo não pode parar no hoje. Eu não posso pensar só no hoje. É o futuro.
não me pertence, pertence a Deus. E se Ele me permitir, vou continuar nessa família, que é a Ciamagoa. Né, ali é onde quando eu chego lá, quando eu chego no teatro, quando eu chego no Amagoa, ali eu esqueço tudo, eu esqueço problema, eu esqueço tudo. Celular, ali, a união da gente é tão top, é uma energia tão boa que a gente esquece de tudo. Então, assim, se tornou minha segunda casa, o Amagoa. Então, essa família, né, essa questão de pessoas que estão chegando, você colocar na mente dela e ver, olha, você não está aqui, não é só para passar o tempo, né? Não, eu não tenho o que fazer em casa, eu vou ali fazer uma aula de teatro. E as pessoas, quando se dão conta, quando estão aqui, dentro desse universo teatral, elas se dão conta que vai muito mais além do que uma aula de teatro, né? Realmente eu acho que é uma aula para a vida. Minha casa, né? Hoje a gente que faz teatro, principalmente nós de A Companhia Amagoa, hoje a gente sente que a Companhia Amagoa é uma casa, é um refúgio. Às vezes na correria do dia a dia, lá nos ensaios junto da galera, do pessoal, que a gente, enfim, esvazia a mente, troca ideia, se diverte junto e tal. Então hoje a Companhia Amagoa se tornou uma espécie de casa para mim, entendeu? Tipo, vou ali, vou para casa, eu vou relaxar meu juízo, pronto. A Companhia Amagoa hoje para mim é isso. E principalmente pelo fato de estar fazendo cultura, de estar fazendo teatro, que é o que eu gosto. Então é uma casa, é um refúgio, Companhia Amagoa. Eu consigo ver hoje a CIA como algo além de só vou para ensaiar, só vou para criar alguma coisa. Eu vejo como uma família mesmo, que acolhe, que está ali do seu lado caso você precise. É muito bom fazer parte de um grupo tão organizado assim. A gente hoje, quando se reúne, apesar de eu não estar frequentando como eu gostaria, mas toda vida que a gente se reúne, em algum momento, por exemplo, quando acaba a Paixão de Cristo, que eu faço questão de participar todos os anos, a gente se reúne, é aquele sentimento de família, de acolhidão, você se sente acolhido por todo mundo, né? A galera lhe trata por igual, é um sentimento muito bom. Eu acho que é o que eu mais sinto falta de estar frequentando a Amagoa hoje, é esse sentimento de família, de você poder estar ali, participar, esquecer os seus problemas, se doar no palco, porque eu tenho problemas como todo mundo tem, mas naquele momento dos ensaios, das aulas, a gente deixa os problemas para lá e é só a Amagoa. Então é o que eu mais gosto na Amagoa, esse sentimento de família, de você entregar ali e deixar os seus problemas de lado. Me sinto à vontade com os meninos, não só pela liberdade de brincar, mas também pelo respeito que eles têm a mim. Então, para mim, é como se fosse assim, uma família que a gente iniciou e a gente está dando continuidade a essa família. Ela é o que eu sou, ela é a minha vocação, ela é a minha trajetória, ela é minha motivação e ela é minha segunda família, minha segunda casa. E é muito interessante isso, porque de alguma maneira, mesmo com toda a dificuldade e com muitas barreiras, porque família é isso, a gente tem momentos bons, a gente tem momentos ruins, a gente tem concordâncias e a gente também tem discordâncias, mas que tudo isso forma o que nós somos hoje. Então, a Amagoa para mim é essa vocação, é a minha vivência, é a minha prática, é o que eu gosto de fazer e ela é o que eu sou, então não tem como. Falar da Ciamagoa é falar da minha vida, porque eu até brinco, porque se eu hoje fosse escrever um livro, 80% das páginas do livro ia ter um pouco da Ciamagoa, porque lá dentro eu tive experiências boas, experiências ótimas que eu trago e carrego para a minha vida, com pessoas maravilhosas, pessoas ótimas, como Ranieri, Valdemir, Max, Zé Maria, Jardel, esse povo que eu carrego dentro do meu coração. E um dos fatos que eu carrego até hoje comigo é uma vez, assim que eu entrei na Ciamagoa, eu passei um bom tempo só em oficina, fazendo aula.
E Max nunca botava eu numa peça. Eu dizia comigo mesmo, eu vou sair do teatro. Eu tô aqui só fazendo aula, eu nunca vou fazer uma peça. E Max dizia, Johnny, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. E Max botou para fazer uma peça. A minha primeira peça, que foi a Cinderela. Até hoje eu lembro dessa peça. Minuto antes de entrar no palco, Max olhou nos meus olhos e disse, Johnny, vá lá e arrase, dê seu show, dê o seu melhor. E isso aí eu carrego comigo, porque eu vi que ele confiou em mim. Eu vi que ele confiava na minha pessoa. E isso eu nunca esqueço. O fato de olhar nos meus olhos e dizer, Johnny, vá lá, você consegue, dê o seu melhor. E eu sempre carrego isso comigo. Sempre onde eu tô, eu vou lá, eu faço, dou o meu melhor. Porque são essas vivências que eu tive lá dentro que eu carrego a minha vida hoje. E eu passo tudo isso para o meu filho, para a minha família. E uma das coisas que a Cia Magoa trouxe para a minha vida foi minha família. Porque lá dentro da Cia Magoa que eu conheci minha esposa, que estamos juntos até hoje, a gente tem um filho, mas foi lá dentro que eu conheci ela. Foi um dos presentes que a Cia Magoa me deu, foi minha família. Porque tudo começou lá dentro, lá no shopping, quando tinha lá as oficinas lá. Pois sou muito grato a Max, a Raniera, a Valdemir, pela paciência que vocês tiveram comigo. Muito obrigado a vocês. E o que eu deixaria como mensagem é que se existe dentro de você uma paixão de fazer teatro e existe algum receio, não tem esse receio. Não tem receio, não tem preconceito, se entregue, procure, porque eu digo muito que as aulas de teatro me ajudou a ser quem eu sou, tratar as pessoas melhores, saber conversar com as pessoas, entender a cabeça de cada um. Então, ele muda você como pessoa, ele te muda como profissional, como pai, como filho, como irmão, ele abre um leque de opções na sua vida. Apreciem mais a nossa cultura, né? As ações que nós fazemos na cidade, não somente teatro, mas também dança. Apreciem a nossa música, apreciem a nossa cultura, valorizem mais, espalhem mais a mensagem da cultura. Vamos prestigiar, não só o pessoal de fora que vem, mas a gente que é da terra, a gente que é de Macau, vamos prestigiar. Venha fazer parte, venha conhecer o nosso trabalho e ser um agente multiplicador. Abrace a sua paixão, em frente e siga. Siga porque vale a pena. Só sabe quem faz arte e a gente sente algo surreal enquanto está apresentando. E você que continua nessa batalha, nessa luta, você é ator, você é atriz, não desista, continue. A gente conta com vocês, que você possa incentivar, que você possa apreciar a nossa cultura, que você possa estar presente no nosso espetáculo, que você não diga que Macau não tem cultura, porque de alguma maneira quando a gente ouve isso, a gente se sente ofendido, porque são 24 anos, todos os anos desenvolvendo espetáculos em Macau durante esses 24 anos. E eu quero incentivar todos vocês que fazem teatro, dança, música, seja lá o que for, na área das artes, artes visuais, que continuem. São 24 anos com a Cia Magoa e eu quero fazer isso até o último dia da minha vida e continuar incentivando os jovens e continuar descobrindo novas pessoas, incentivando aqueles também que continuam conosco. E para mim é um orgulho muito grande fazer parte dessa família.